Olá, bem-vindos ao Reflexões Bíblicas para Relaxar. Você está no canal do meu lado. Eu sou o Elvis. Bem, agora eu tenho um nome, né? Eu não tinha me apresentado nos outros episódios, acabei esquecendo. Mas esse canal aqui e esse projeto Reflexões Bíblicas para Relaxar nada mais é do que um momento do seu dia onde você descansa e relaxa ouvindo uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Não é um devocional emocionante, não é uma reflexão profundamente teológica, cheia de nuances, cheia de estudo bíblico. É mais uma conversa, eu estou compartilhando aqui o que eu acabei de ler na palavra de Deus e de uma maneira muito livre, em que você possa realmente relaxar ouvindo só a minha voz aqui, pensando a respeito da palavra de Deus. Se você confia no Espírito Santo, assim como eu confio, uma reflexão simples pode talvez trazer uma luz para o seu dia. Então hoje a gente vai refletir a respeito de um pedaço de João, capítulo 5, que conta a história de um homem que estava no tanque de Betesda. Esse era um tanque de águas que havia na região e Jesus está passando por esse tanque. Tudo indica que tinha uma crendice popular, um uma crença de que um anjo vinha e agitava as águas do tanque de tempos em tempos, e aquele que entrasse, que mergulhasse nesse tanque, seria curado. Então, por causa disso, haviam centenas de doentes. A Bíblia relata que cegos, aleijados, paralíticos, eles ocupavam pavilhões ali naquele lugar. E Jesus estava passando por ali. E Jesus, entre todos aqueles doentes, entre todos aqueles aleijados, eu não sei se ele falou com mais alguém, se ele chegou curando todo mundo, mas pelo menos a Bíblia relata que ele vai até um homem que já está aleijado ali há mais de 38 anos, né, havia 38 anos, na verdade. E ele viu esse homem estendido ao lado do tanque e sabendo, a Bíblia diz que sabendo Jesus, né, por quanto tempo aquele homem estava ali, talvez esse homem fosse o homem que estava ali há mais tempo, eu acredito ser. Jesus vai até aquele homem e pergunta se aquele homem quer ficar bom, se ele quer ficar curado. E o homem, em vez de responder sim, ele primeiro começa a se justificar. Ele começa a reclamar que, Senhor, quando a água ela é agitada, não tem ninguém para me pôr no tanque, não tem ninguém para me colocar aqui. E alguém sempre acaba chegando antes, né? Então é interessante como o ser humano funciona, né? Como a gente funciona. Às vezes a gente tá tão indignado, tão frustrado, que quando Jesus aparece com essa oportunidade de cura para esse homem, eu acredito que certamente esse homem já tinha ouvido falar de Jesus, talvez ele não tenha reconhecido Jesus quando Jesus chegou, né, porque Jesus estava passando por ali, mas Jesus não perguntou para ele o que estava acontecendo com ele, Jesus não perguntou se tinha alguém para ajudar ele, Jesus perguntou se ele queria ser curado. E aquele homem ele começa a botar pra fora, né, aquela frustração de que não havia ninguém para ajudá-lo, não havia ninguém para fazer nada por ele, e ele estava ali sozinho há tanto tempo, sempre alguém passava na frente dele. Mas é engraçado que a pergunta de Jesus não foi essa. Jesus, na verdade, Jesus sabia, né, o que aquele homem estava passando, mas Jesus queria saber se ele queria ser curado. Porque a cura de Jesus, ela não vinha por meio de uma crendice de um anjo que descia em um tanque e agitava as águas, nada disso. Jesus ali naquele momento era a própria cura para a vida daquele homem. E aí, após fazer essa pergunta e receber, né, essa resposta, ali em João ele já relata diretamente que Jesus manda o homem se levantar, pegar a sua cama e andar. E, por incrível que pareça, né, é isso exatamente o que acontece com esse homem. Ele levanta, esse homem é aleijado há 38 anos, levanta, pega a maca dele e começa a andar. Esse homem é curado. Jesus, naquele momento, só queria saber se aquele homem tinha fé, talvez, para ser curado. E depois que ele se levanta e anda, ele sai pela cidade
E aqui em João conta que Jesus encontra com ele outra vez, dessa vez no templo. E Jesus diz para ele uma coisa, né? E isso é interessante. Ele diz assim: olha, como se Jesus dissesse, né? Você tá bem, você parece ótimo, você tá muito bem, mas não volte à velha vida de pecados, ou algo pior pode acontecer com você. E a palavra diz que aquele homem, então ele foi contar para os judeus que a pessoa que havia curado ele era Jesus. Jesus dá uma advertência para ele, Jesus encontra ele no templo, ele está no templo. Mas Jesus sabe que algo talvez não está certo com aquele homem. Ele acabou de ser curado, ele acabou de receber uma bênção que ele não, né? Ele estava há 38 anos sem conseguir andar. Finalmente ele é curado e no mesmo dia Jesus dá uma advertência para ele: olha, você foi curado, mas não volte às velhas práticas, não volte a fazer o que você fazia, porque algo pior pode acontecer. Isso nos faz pensar que talvez a aquela condição que ele estava de aleijado fosse em decorrência de alguma prática que ele fazia de errado. Talvez algum pecado, não sei, talvez aquele homem, a Bíblia não relata, mas talvez ele era um ladrão, talvez ele fazia algo de errado que o levou a se acidentar e que o levou a ficar naquelas condições. E Jesus ele dá um alerta, uma advertência para aquele homem: Olha, não volta a fazer o que você fazia antes, o que te levou a ficar aleijado, porque pode acontecer algo pior". E o que que é pior, né, do que ficar aleijado por 38 anos, né? Imagina, o que que pode de pior acontecer, nessa vida, né, do que ficar aleijado por tanto tempo. Então, isso nos leva a pensar, eh, a gente é como esse homem aleijado, né, a gente muitas vezes passa por problemas, por dificuldades, e a gente fica com uma mágoa, com um ressentimento de que talvez alguém não está ajudando a gente, as coisas não estão suprindo as nossas expectativas. Às vezes a gente espera que as pessoas vão nos ajudar e as pessoas não suprem, né, aquilo que a gente precisa. Mas Jesus, ele tem a solução para todas as coisas e, sinceramente, ele já sabe, né, da falta de ajuda que muitas vezes a gente sofre na caminhada. Mas nesse dia ele disse para esse homem: "Você quer ser curado? É isso que você quer ou você quer ficar reclamando?", né? Eu penso assim, é como se Jesus dissesse: "Você vai ficar aí se lamentando ou você quer que eu te cure?". Então é necessário às vezes a gente deixar as reclamações de lado e usar a nossa fé e confiar em Jesus. Se a gente está tendo falta de alguma coisa, talvez dos nossos amigos, da nossa família, da nossa comunidade, até da nossa igreja, mas Jesus ele quer saber primeiramente se você tem confiança nele, se você tem fé nele, porque ele realmente pode fazer tudo o que nós precisamos. E a segunda reflexão é que às vezes a gente está na condição que a gente está por causa dos nossos próprios erros, né? Por causa das nossas próprias falhas. Uma pessoa que anda em alta velocidade numa moto ou num carro e acaba se acidentando, né? Uma pessoa que faz uma ultrapassagem em um lugar proibido, em uma curva, em alta velocidade, não pode esperar menos do que um acidente. Então, às vezes a gente assume os riscos de viver de maneira imprudente, acaba contraindo consequências dos nossos erros. E esse homem talvez ele estivesse ali já em decorrência de algum erro, que é o que indica a segunda parte da nossa reflexão, né? Jesus adverte ele para que não volte a cometer os mesmos erros. Então, a gente deve aprender também. Se a gente está em uma condição que só Jesus pode nos libertar e essa condição é devido à nossa própria atitude errada, Jesus pode consertar isso. Jesus pode reverter essa situação, pode fazer com que volte a ser como era antes. Você deve crer nisso, você deve ter fé nisso. Mas, a partir do momento que você receber a bênção de Deus na sua vida, seja grato e não volte a fazer o que você fazia antes. E isso serve
para mim, serve para você, para qualquer pessoa que estiver ouvindo. A gente pode evitar muita coisa só sendo obediente, né, à palavra de Deus. Muitas consequências, muitos problemas a gente pode evitar. Então, essa é a reflexão que eu tinha para trazer hoje. Que você possa ser abençoado por Deus nas suas necessidades, que Jesus possa visitar você neste dia e que a sua vida venha a ser recheada da graça de Deus. Que Deus abençoe, uma ótima semana e um ótimo dia. Até a próxima.